Galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Hoje eu tô aqui, depois da placar, eu tô aqui na TV Connect USA, casa que eu vou estar sempre sendo convidado a partir de agora para participar também, trazendo muitas informações com relação ao futebol, Flamengo, né, futebol brasileiro, Copa do Mundo. E eu tô aqui, cara, para falar com vocês, né, eu tinha que começar esse vídeo aqui, a gente vai trazer um corte da placar aqui agora, né, muito interessante, o Bandeira falando sobre a questão, Fabiano Bandeira, que fala de Botafogo, ele falando sobre uma questão muito interessante, ele acabou falando sobre o Flamengo, a gente opina sobre outros assuntos, né, e ele trouxe uma informação que ninguém falou. O Felipe Luiz queria tanto a contratação do Caio Jorge, não contratou, e hoje, olha o que o Leonardo Jardim está fazendo com o Pedro. Pedro, que é o maior artilheiro já do século, né, do Maracanã, do Flamengo e tudo mais, do Brasil, 162 gols, e tá voando, né, tá voando. Mas eu quero lembrar você o seguinte, olha só, eu vou estar participando aqui agora à tarde na TV Connect, você pode começar a me acompanhar também, a galera daqui também, baixando o aplicativo da TV Connect. Eu vou trazer já o nosso corte da placar, vou falar sobre essa situação aí, essa perseguição da Leila do Palmeiras com o Flamengo. A carapuça serviu, é impressionante, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Eu vou chamar aqui, vem cá, não tira, eu sei que esse... Ô, Gabi, eu sei que esse agasalho incomoda um pouquinho, porque é pinica, eu sei. Né? Seu filho adorou. Não, nem... Seu filho ficou no meu colinho. Ela foi botar o Otto no colo, ele ia chorar, eu tive que acalmar ele. Tive que acalmar ele. Eu cantei né? um hino pra ele. Ele não gostou, ele tava chorando. Você tá doida, você tá doida. Quero saber o seguinte, C Sport faz o C, né? C pra quem? Os tricolores e pro C... Não, é... Ó, o Flint, o seu amigo. Ó, nossos collab dão certo, né? Apesar de Flamengo e Palmeiras, nossas collab dão certo, né? Porque, de 3 milhões pra lá, né? A cada 10 posts seus, 7 são sobre o Palmeiras? O que tá acontecendo? Não, a cada 10 posts do Palmeiras, 9 são do Flamengo. Não, gente, ele vai virar paparazzo alviverde. Não. Já tem, sabia um cara que me copiou? Existe. Mentira. Existe. Mas agora, ele vai roubar você, porque Mas você sabe por quê? Deixa eu ver se o verde fica bom. Não fica não. Bom, Você sabe o que acontece? Não, o verde já basta meu olho. Tá bom. Sei. Aí só vale pra isso. Sei, né? Mas o olho verde no rosto feio não adianta. Mas vamos lá. Meu Deus. O Neymar que fala essa frase, né? Ensina na favela. É? Mas olha só, o que tá acontecendo com o Palmeiras que só pensa no Flamengo? Você é palmeirense, mas o que tá acontecendo com o Palmeiras que só pensa no Flamengo, cara? Cara, a gente teve um ano difícil ano passado. Então ainda dói? Tá engasgado. Lima ainda dói? Danilo, né? Esse é o nome? Danilo eu lembro muito, sabe? Aí... Acontece que é o seguinte, é a maior rivalidade do futebol hoje em dia. É bom isso também, não é? É bom, porque assim, alimenta, mas com respeito, né? Você vê que o derby perdeu até o derby paulista. Que ela tá falando é Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras perdeu a essência ali em campo, foi para extra-campo, porque o jogo que chama atenção hoje em dia é entre quem? Flamengo e Palmeiras. E você quer saber o que eu achei mais impressionante? Teve Corinthians e Palmeiras. Empate, um jogo tenso, briga, um monte de coisa. E o Palmeiras vem a público no dia seguinte para provocar o Flamengo. Ao invés de bater boca com o Corinthians, Flamengo. E porque o Flamengo e o Palmeiras continua, porque aí, qual é a questão? É extra-campo também. Mas o Opina Porco foi bem. Ele falou. Ele é maravilhoso. O Neto ele falou o seguinte: que enquanto o Palmeiras fica. Aí ele até tava. O Del Nero, né? Ele tava. Não foi o. O Del Nero. Que ele tava elogiando? Que foi justo. Que mesmo sendo palmeirense, tão coerentes que tá demais. Tá demais. É muita reclamação. Ele elogiou as gestões anteriores porque Paulo Nobre. Ele elogiou as gestões anteriores, por quê? Porque eles eram enérgicos, faziam uma coletiva, resolviam as coisas e não ficavam nessa alfinetada. Exatamente. Porque o Flamengo, querida, vou te falar. Querida, você chama a Leila de querida. Você sabe, eles acompanham. Olha aí, não, você é querida mesmo. Querida Gabi Pasqualini. Olha só, deixa eu falar uma coisa. O Flamengo, o Boto, em momento algum, o Boto postou. Ele não falou do Palmeiras, ele fala dos que estão chorando. Era Cuca, era todos. Eu sei. Aí o Palmeiras postou o Boto. Pegou o vídeo do Flamengo e postou, a carapuça serviu. Mas é porque é muito extra-campo, Gabriel. Tem que ser mais jogo, energia dentro de campo. Pra que gastar tanto fora? Porque aí
xingou não sei quem, porque aí bateu no jogador do Palmeiras no túnel, porque aí antecipou o jogo que não poderia, adiou, na verdade, que não sei o que lá, não sei o que lá, mas... E aí foi pro clássico contra o Corinthians aí o Palmeiras com vai mais lá, 2 e não faz gol, velho. e aí o Palmeiras, ao invés de fazer o gol, vai lá reclamar de pênalti nas redes. E foi pênalti. Não, e a cotovelada do Flaco? Pô, o Carrascal por muito menos pegou 4 jogos aí. Não, Não, coisa não... não. Então, você quer limar um lance contra o outro? Não, tem que ser resolvido ali. Pô, cara. Depois não é pra ficar, porque ele deu cotovelada ali, o outro deu É Palmeiras cotovelada ou aqui. Varmeiras? Palmeiras, porque é Varmengo. Ah, tá vendo? Tá vendo? Aí. Tá vendo? Então, gente, olha só. Vocês vão acompanhar o programa. Você pode baixar, porque vão ter muitos dias aí que a gente vai estar junto. É, né? Eu gosto assim, quando não tem o escudo, é melhor. Cada um com a sua cor. É porque eu trouxe meu troféu de porquinho hoje, que a gente vai deixar ali na mesa. Não tem problema não. Eu não tenho... Aguardem. Gente, ela saiu aqui. O meu porco não me assusta. Eles gostam de falar o porco. Porco não me assusta. Não me assusta. Tá? Galera, é isso. Os torcedores, óbvio, estão tirando sarro com o Palmeiras, porque o Palmeiras postou, né, o vídeo do José Boto. E, cara, eu quero convidar você a participar sempre aqui, acompanhar TV Connect com a gente, tá? A gente tá aí sempre, ela tentando fazer meu filho gostar de Palmeiras. Que vai gostar é nada. Otto, não olha pra isso não. Isso é feio, tá? É feio. O negócio é vermelho e preto, meu amigo. Ó. Ela cantando musiquinha de Palmeiras pra ele. Deus me livre, rapaz. Tá doida? Ó. Xalalalala. Ó o Palmeiras postando o Flamengo. Sentiu muito o Palmeirinho. O Palmeirinho, o Varmeira sentiu muito. Os torcedores estão assim, ó, rindo pra caramba, falando, tem mais posts sobre... olha aí, ó, aqui, ó, olha aqui, teus amiguinhos já vieram. Tem mais posts do Palmeiras aqui do que do Fla-Flu de ontem. Quem é que tá sentindo? Olha aí, eles ficam loucos. Eles se doem inteiros, cara. Eles querem engajamento. Botafogo de São Paulo não cansa de passar vergonha. Aí, chamou Botafogo de São Paulo aqui hein? Ô, Gabi, Botafogo de São Paulo, Palmeiras? O pessoal tá chamando aqui Chororô. Também. Não, o Palmeiras é o Botafogo de São Paulo. Tá maluco? Chorão. O melhor de tudo são os comentários, tudo com o gol do Danilo. Eles sentem o gol do Danilo ainda. Sem fax, Flamengo. Sem fax é o Flamengo. O maior campeão do Brasil é o Flamengo. Gente, muito prazer estar aqui, tá? E a gente, então, trazendo para vocês todas as informações do Mengão, sempre. Então, mas eu quero pedir para você seguir aqui também a TV Connect. Mas, cara, como o Palmeiras sentiu, né? Vamos acompanhar aqui agora o nosso corte da Placar. Lembrando que a gente chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Também você pode garantir presença nos jogos do Flamengo em todo o Brasil e no mundo. E também, claro, a Mais Cabelo. Cara, emagreça com saúde com a Mais Cabelo. Eu tô ficando magrinho, graças a Deus, com muita saúde. Programa mais slim da Mais Cabelo. Você pode estar garantindo agora mesmo avaliação grátis. E tem Mais Cabelo, clínica da Mais Cabelo em todo lugar do Brasil. Venha conhecer agora mesmo a Mais Cabelo. E se eu tô aqui nos States, se eu tô na TV Connect, você também que está querendo investir, né? E você tem aí casa, carro e você não tem seguro, procure agora mesmo a AIP Flórida. Oi, Ilan, eu acho que chance ainda tem, até porque ele estava para ser convocado quando ele se lesiona, né? E existia uma expectativa, o próprio Ancelotti falou que ele poderia ser convocado em março, só que ele, por conta da lesão, ele começou a temporada num freio mais baixo, né? E aí agora é um momento onde ele está bem fisicamente, tem as próximas semanas, eu diria, com jogos importantes, inclusive, do Flamengo, jogos de Libertadores, jogos de Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso vai acabar definindo como ele vem jogando no Flamengo hoje, como o Leonardo Jardim encaixou ele no Flamengo hoje. Eu acho que ele funcionaria muito bem para ser uma peça na seleção brasileira, para se você precisar mudar alguma coisa durante o jogo, porque o Brasil tem muitos pontas, e o pivô do Pedro é um grande pivô. Absurdo. Ele faz, e um time que hoje não tem meia, como é a seleção brasileira, o Pedro vem jogando muitas vezes, ele volta no Flamengo para jogar, ele é quase que um meia, joga quase como um meia, proporcionando bolas, como ele proporcionou para o Gonzalo Plata, para os pontas. Só que os pontas do Flamengo não são aqueles pontas artilheiros, não são aqueles pontas nível A.
diferente da seleção brasileira, que tem os pontas, né, de nível elevadíssimo, e ter um jogador como ele, que faz a função que ele vem fazendo nesse Flamengo, pode fazer uma diferença, sim, num jogo mais truncado, num jogo mais difícil, puxando, chamando a marcação, abrindo espaço, enfim. Sumiu? Eu acho que ainda Tava tem rindo ali. Tava rindo ali, ô Ilan, da foto, o Pedro comemorando embaixo, proibido remar. Tem aí? Eu não vi a foto, não. Da torcida do A Fluminense. foto anterior, rapaz. cara, sensacional, Bota ali. sensacional. Olha. ele proibido remar. Dá tempo, Papa, pro Pedro ainda na seleção? Sendo bem realista, Cara, dá sendo tempo, assim... eu queria pedir né? pro João, eu vou falar aqui, enquanto eu tô comentando, eu queria pedir pro Joãozinho separar, que eu mandei, acho que eu mandei. O Leonardo Jardim falando sobre o Pedro, deu uma alfinetada no Felipe Luiz, né? Em todos que comentavam sobre pressão e tudo mais. Pra mim, tem muito tempo, eu acho que tem muito tempo, tem muito jogo até a Copa do Mundo. Eu acho que o Pedro não é jogador que tem que fazer teste. O Pedro já jogou a Copa do Mundo e quando entrou, fez a parte dele, tá? Bateu e fez o pênalti dele. Teve pouca oportunidade, mas entrou com muita personalidade na Copa do Mundo. Então eu acho que é um jogador que já foi para uma Copa, é um jogador que não é para ser testado, que todo mundo já sabe a sua qualidade. Tem muita, mas é muita qualidade para brigar até por titularidade em seleção brasileira, porque é um jogador que a gente não tem, como o Garoni falou muito bem. Eu acho que o Pedro vai para a Copa. Eu acho que alguém vai sair dessa lista aí pro Pedro entrar. É do Leonardo Jardim, vamos lá. Que ele alfineta o Felipe Luiz. Eu sinceramente eu não quero estar a falar do passado, quero estar a falar do presente. Nós conhecemos o Pedro e exigimos a ele um comportamento e ele está a conseguir entregar esse comportamento que nós exigimos. E além disso está a fazer os golos com ponta de lança, bom ponta de lança que é. Estamos satisfeitos com a performance dele, mas principalmente com a atitude, porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio, na finalização também, e com certeza que é um jogador importante para nós quando quisermos jogar desta forma. Quando quisermos jogar mais transição, temos o Wallace Young, temos o Pedro, o BH, como já foi no jogo passado na altitude, e acho que vamos ter as opções, se eles estiverem todas em condições, temos opções consoante as nossas necessidades. Sim, achei um elogio ao Pedro e uma direta, não foi nem tão indireta, quase uma direta pro Felipe Luiz. Você levaria o Pedro pra Copa ainda, Garoni? Dá tempo? Eu acho que dá tempo sim, eu acho muito em aberto. Eu vejo a última convocação, a gente teve Hendrick, João Pedro e Igor Thiago, né? Se eu não me engano foram esses três. Quem vinha sendo convocado também era o Richarlison, mas perdeu ali o espaço. Rodrigo machucado. Assim, o Hendrick pra mim tem que ir, sempre que foi exigido na seleção, sempre deu resultado, tá jogando muita bola no Lyon, ponto. O João Pedro tá muito bem no Chelsea, mas não me convenceu ainda em seleção brasileira. Não se mostrou um jogador de seleção brasileira. Então, eu não consigo garantir o João Pedro como um cara, esse cara vai pra Copa e vai render. O Igor Thiago, ele traz algo diferente de todos, que é essa imposição mais física. O Pedro é um cara com boa estatura, mas não é necessariamente um cara forte pro duelo físico. Então, assim, eu acho que a vaga do João Pedro, pra mim, é que tá mais ameaçada nesse sentido, assim, em relação... Porque o Pedro, igual o Leonardo Jardim falou, né? Ele tem jogado bem fora da área, o pivô do Pedro é um absurdo. Então ele não precisa ser aquele 9 mais fixo, como seria o Igor Thiago, por exemplo. Ele pode ser um meio termo entre um Hendrick, que é um 9 de muita mobilidade, o Igor Thiago, que é um cara mais físico de área, e o Pedro é um cara que te dá essas opções de descer um pouquinho. E é um cara experimentado, já viajou para uma Copa do Mundo, assim, apesar de não ter tido uma sequência em Copa do Mundo, de ser titular em Copa, mas já esteve lá, sabe o que é vestir a camisa da seleção brasileira, sabe o que é estar no momento decisivo de seleção. Cara, se ele jogar o que ele jogou ontem, para mim não tem por que ele não ir. Só porque ele tá no Brasil, e acho que até o comentário que alguém mandou no Superchat, acho que foi nessa linha, né? O Pedro tá no Brasil e tal, na Europa ninguém quer. O Daverson fez carreira na Europa e ninguém fala que o Daverson joga mais que o Pedro. Acho que é uma unanimidade aqui, com todo respeito ao Daverson, por exemplo. O Daverson fez gol em Real Madrid, no Barcelona, jogou na Espanha grande parte da carreira, jogou no futebol alemão. O William José fez carreira toda na Espanha. Ninguém acha que o William José é mais jogador do que o Pedro, na minha visão, acho que não tem debate isso. Pedro e João Pedro jogaram juntos no Fluminense, tá? Em 2019. Jogar na Europa, pra mim, não é o que credencia alguém ir pra Copa. E jogo de seleção...
O João Pedro jogava de beirada, né? O João Pedro não era centroavante, João Pedro era? é mais novo. No né? João Fluminense? Pedro era mais Não, segundo o João atacante. Pedro tem 24 anos e o Pedro tem 28. É. Né? O João Pedro estava subindo quando o Pedro estava sendo vendido pelo Fluminense para Juventus, né? Então o Pedro Fiorentina. já era mais realidade. Estava um pouquinho mais do que ele na época. estabelecido ali. O Abel botou o Pedro titular no Fluminense. O Pedro, por incrível que pareça, no início da carreira dele, ele era um cara bem desacreditado. Ele não começou bem no Fluminense. Eu critiquei, né? Hoje acho ele um grande jogador. Ele não começou bem. E o Abelão, na época, eu tenho várias críticas ao Abelão, mas o Abelão bancou, falou: esse cara aí vai ser um cara grande no futebol brasileiro. Bancou e ele realmente deu confiança ao Pedro. E o Pedro começou a arrebentar. Chegou a ser chamado para a seleção brasileira quando teve aquela primeira lesão grave no Fluminense e depois, né, acabou, depois quando se recuperou do longo período de lesão, ele acabou sendo vendido. Acho que isso aí começou em 2017, 2018 e aí em 2019 ele foi vendido. Em 2019 estava o João Pedro e o Marcos Paulo, que depois acabou sumindo, né? Eram as sensações que estavam subindo da base do Fluminense, mas o Pedro ainda estava ali no Fluminense. Então eles são contemporâneos, né? Mas cada um numa etapa de carreira. O Pedro tem uma inteligência que pra mim é muito rara, assim, pra centroavante. A gente vê muito centroavante que é o cara tem muitos gols. A gente olha os números, aí você vai ver os gols ali, aquela última bola, aquele toque quase dentro da pequena área. Cara, o Pedro, ele tem repertório. Você vê o Pedro fazer gol de cabeça, gol de peito, gol de fora da área, gol da entrada da área, gol atacando o segundo pau, gol fazendo um pivô e girando de perna esquerda, de perna direita. Cara, ele ganha por cima, ele ganha por baixo. Cara, eu acho que o Pedro tem muito recurso, assim. É aquele jogador de futsal que você vê que dá certo no futebol de campo, que não é uma casualidade, assim. E aí ele tem estrutura pra suportar esse tipo de jogo. Eu sou muito fã do Pedro. Realmente é questão de sequência. Se o Pedro não tivesse perdido tempo... O Flamengo começou mal o ano. A gente precisa lembrar isso também, né? O Pedro começou mal o ano, mas o Flamengo não estava apresentando um bom futebol, mesmo sendo campeão carioca. Então era um Flamengo ali que começou com o time reserva, depois veio o time titular, não agrada em muitos jogos, perde 2 decisões. Então tinha aquele questionamento. Mas agora um Flamengo jogando mais bola, acho que a tendência é o Pedro aparecer mais também. E nessa reta final, cara, eu acho que vai deixar tudo em aberto. Bandeira, levaria pra Copa o Pedro ainda? Bandeira, só um minuto, Bandeira. Só uma última pergunta pro Garoni, que ele falou do Pedro. Eu queria a opinião dele também sobre isso. Você não acha, Garoni, que ele ainda leva uma vantagem em cima disso tudo que você falou, da questão de que ele ainda concede muitas assistências também, aquele jogo-chave do Flamengo na temporada passada contra o Palmeiras, aquela bola que ele dá pro Arrascaeta, a inteligência que ele tem também para servir os companheiros. É o QI de bola que é muito raro para centroavante. Tem centroavante que é só fazedor de gol. O Pedro sabe jogar bola. O Pedro tem recurso para jogar bola. Assim, talvez ele não tenha físico para fazer várias posições, para ser um cara de beirada, para ser um 10, mas capacidade técnica para ser o cara do último passe, para fazer um pivô, isso aí sem dúvida alguma tem. Vamos lá, Bandeira. Se ele mantiver esse ritmo até a última convocação, não tem por que não levar, porque ele tem muito repertório, tem muito recurso. Só que, para mim, ele vai ter dificuldade por ter começado, entre aspas, tarde a render o que está rendendo, pensando em Copa do Mundo. E o Ancelotti vem trabalhando com menos nomes para a posição de centroavante. Ele vem jogando muito nesse 4-2-4, aí usa 2 pontas, usa um meia por dentro como atacante. Então o próprio treinador vem diminuindo a possibilidade de levar mais centroavantes. Então não sei se correndo atrás o Pedro ainda vai conseguir chegar. Agora, qualidade técnica ele tem. E para passar rapidamente do Pedro para o mérito do treinador, aí é que tá. O discernimento do Leonardo Jardim, ele tendo dado direto ou não para o Felipe Luiz. O Leonardo Jardim trabalhou no Cruzeiro com Caio Jorge e potencializou o Caio Jorge, que tem um estilo completamente diferente do Pedro. E o Caio Jorge foi muito importante em 2025 para o Cruzeiro. Tanto que o Felipe Luiz quase que bateu o pé para o Flamengo gastar um dinheirão, porque nas características de jogo pensadas pelo Felipe Luiz, o Caio Jorge é o centroavante fundamental, ou alguém do estilo do Caio Jorge. Aí o Flamengo não conseguiu comprar o Caio Jorge, o Felipe Luiz saiu, o Leonardo Jardim, que tinha potencializado o Caio Jorge, chegou ao Flamengo, olhou, opa, eu tenho aqui o Pedro, característica completamente diferente que eu vou fazer, eu vou adaptar o time para jogar com esse cara que é extremamente fora da curva. Vou jogar com o Pedro. Então, talvez até melhor que o Caio Jorge. Do Jardim tá aí. Ele jogou com o Caio Jorge, opa, esse aqui é muito bom, vai jogar assim o meu time. Chegou ao Flamengo, e esse aqui também é muito bom, de outro estilo, vai jogar assim o meu time. E agora o Pedro tá jogando muita bola e o Flamengo segue evoluindo. Não sei se o Leonardo Jardim vai continuar potencializando o Pedro, mas a tendência é que sim, porque ele é bom treinador e o Pedro é muito
muito bom centroavante. Galera, se a gente não seguir em frente, vai ter programa até amanhã. Posso só bater palma aqui, ó? Pela primeira vez no programa, eu posso bater palma pro Bandeira? Que comentário espetacular. Bandeira, eu vou fazer um Só corte. hoje você descobriu Vou isso? fazer um corte desse momento pro meu canal e eu faço questão. Cara, você explicou o que eu não vi em lugar nenhum. E foi muito bem pensado o que você falou. Porque é isso mesmo. E ele potencializou o Caio Jorge. O Felipe quis contratar o Caio Jorge e não pensou que ele poderia potencializar o Pedro. Olha a loucura. Olha o treinador que o Flamengo tem na mão. Isso mostra o valor do Leonardo Jardim. É isso. Um cara que vem para potencializar os jogadores e não para tentar tirar aquele que foi potencializado do outro time. Olha que legal. Muito bom. Obrigado, cara. Obrigado. Comentário fantástico, cara. Valeu, papo. Parabéns, hein, Bandeira? Obrigado. Você é uma bandeira do jornalismo. Obrigado. Olha aqui, bota Não, aí na tela. inteligentíssimo, cara. Nossa.